Bom, e a gente volta a falar sobre o caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A prisão desta quarta-feira pode mexer com a corrida presencial deste ano. Acompanhe os detalhes com Vitor Hugo Salina. A senadora Simone Tebet voltou a defender a criação da CPI do MEC. A pré-candidata do MDB afirmou que a comissão deve avaliar o possível envolvimento do ex-ministro e até do presidente Jair Bolsonaro em irregularidades na pasta. Tebet disse ainda que corrupção também é marca do governo. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, ironizou uma fala do presidente da República de março deste ano. Na época, Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Em uma publicação nas redes sociais, Ciro insinuou que o caso pode prejudicar a reeleição de Bolsonaro. Ciro escreveu: Bolsonaro diz que fica no governo até quando Deus quiser. Se o pastor Milton Ribeiro cumprir o compromisso cristão de falar a verdade, será um poderoso agente da vontade divina. Em entrevista a uma rádio de Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, defendeu que se houve uma prisão, é sinal de que a Polícia Federal está agindo. Bolsonaro disse ainda que o ex-ministro deve responder pelos próprios atos. Se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problema, se preocupado, vai pagar. O governo colabora com a investigação, a gente não compactua com nada disso. Lamento, gostaria que não tivesse acontecido nada disso, mas se a BF prendeu, tem um motivo. Tem um motivo. E o ex-ministro vai se explicar. Nós afastamos o ministro na hora que tinha que afastar, quando pintaram a denúncia, até para ele poder ter mais liberdade para se defender. Milton Ribeiro é investigado por suposto favorecimento aos pastores Gilmar Santos e Arilton para obtenção de alegadas vantagens ilícitas para a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeituras. O inquérito contra os acusados foi aberto depois do vazamento de áudios em março, em que Ribeiro dizia repassar verbas a municípios indicados por um dos reverendos. Assim que o áudio foi vazado, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Controladoria Geral da União apurasse os fatos com o acompanhamento da Polícia Federal e que Milton Ribeiro fosse exonerado do cargo. Bom, conosco nesta manhã de quinta-feira, comentando as principais notícias do dia, Cristina Grêmio, bem-vinda, Ricardo Salles, Diogo Schelp também. Cris, o presidente consegue de alguma forma se afastar desse caso, diferenciar as culpas, as responsabilidades? De qual forma esse escândalo pode atingir a campanha de reeleição de Bolsonaro depois desta quarta? E aliados do presidente seguem podendo falar, assim como ele, o governo, sobre o orgulho que tinham até ontem, pelo menos. O presidente diz que sim, sobre ser um governo zero corrupção. Oi, bom dia, Adriana, Tiago, Ricardo, Diogo e todos que nos assistem. Olha, é óbvio que a oposição não só vai tentar tirar benefício eleitoral em cima disso, como já está fazendo isso, né? Já está esperneando, gritando, julgando, condenando, sem a gente sequer saber o motivo real que levou a essa prisão agora. A gente imagina que haja um motivo real, e espero que sim, porque para se decretar uma prisão preventiva num país em que preso, condenado em segunda instância, continua solto, deve haver algo bastante forte aí que foi descoberto pela Polícia Federal. Pelo que a imprensa divulgou ontem à noite, a revista Veja, o indício fortíssimo que levou a essa prisão foi encontrar os R$50 mil na conta do ex-ministro, que já a defesa apresentou a explicação, foi a venda de um carro da filha do ex-ministro para a filha de um desses pastores. O dinheiro teria entrado na conta dele. Tem inclusive a data da venda, toda a documentação, enfim, as datas batem. Para mim, olhando de fora, não parece ser crível que seja essa a razão da prisão preventiva. E aí, para você chegar até o presidente da República, vai um longo caminho. Claro que estão tentando associar
É óbvio que o presidente está no papel dele ali de mudar de opinião e dizer investigue, se antes era, como é que era a frase, coloco minha cara no fogo, né? Coloco minha mão no fogo, acho que ele quis dizer, para defender o ministro, agora ele está pedindo investigação, mas veja, lá atrás ele também pedia investigação, então não vejo que tenha mudado a posição do presidente, apenas por agora ele reforçar que quer investigação. Todos nós queremos, né? Ninguém aqui compactua com corrupção. Espero que seja esclarecido e transparente esse caso, porque a gente não pode condenar as pessoas de antemão sem ter acesso aos diversos elementos, às provas coletadas aí pela polícia durante a investigação, esse início de investigação. Diogo Schelp, avaliando outros casos semelhantes, possivelmente o ex-ministro será solto, não sei se hoje ou nos próximos dias, mas de qualquer forma, de que maneira respinga, se é que respinga na campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro? Bom dia a todos. Pois é, com certeza essa prisão aí já foi questionada, né? Vai ser julgado o habeas corpus, o pedido de habeas corpus que foi apresentado pela defesa do ex-ministro. Então, é possível que nas próximas horas, próximos dias, depois da audiência de custódia, isso seja definido. Agora, é claro, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, na entrevista ontem, reconheceu, é um caso que respinga nele politicamente, respinga nele eleitoralmente. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, também aí criticou o uso político eleitoral da oposição, mas é inevitável. Se fosse o contrário, ocorreria a mesma coisa. É óbvio que isso impacta o presidente por dois motivos. Primeiro porque, como a gente viu na reportagem, ele disse que colocava a cara no fogo, toda a cara no fogo até, pelo ex-ministro Milton Ribeiro, na ocasião ainda ministro, quando surgiram as denúncias, quando foram vazados os áudios. E o outro motivo é pelo fato de que o presidente Jair Bolsonaro sempre dizia que nunca houve, não havia, né, qualquer tipo de corrupção em seu governo. É claro que isso é praticamente impossível, mas era uma bandeira que ele levava. E a estratégia da campanha do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição era justamente explorar os casos de corrupção do PT no passado, né, já que a questão econômica pesa muito contra o próprio governo. Salles, você foi ministro do governo Bolsonaro. De qual forma você está acompanhando essas notícias todas desde ontem? É importante aguardar a videoconferência, a sessão, a audiência de custódia, ouvir o que o ex-ministro tem a dizer ainda hoje? Bom dia, Adriana, e a todos. Não, de fato, é preciso ouvir, saber o que está por trás desse pedido de prisão, dessa ordem, né, de prisão preventiva, porque o instituto da prisão preventiva só se justifica se houver alguma ingerência, algum tipo de ação do réu sobre a investigação, de modo a atrapalhar. Então, se não houver, essa prisão preventiva não se justifica. Passados vários meses do fato, ainda que fosse pelo fato do depósito do carro, que depois ficou claro que é o do carro, mas esse depósito não justifica a prisão. Você não prende ninguém preventivamente porque viu um depósito. Isso é motivo para eventual condenação se houvesse uma irregularidade no depósito. A prisão preventiva é para garantir, de certa forma, a lisura e o andamento das investigações. Portanto, é preciso que seja apresentado qual é a atitude de ingerência, de tentativa de influenciar eventuais testemunhas, etc., que possa ter sido tomada. Porque se não houver uma atitude desse tipo, não se justifica a prisão preventiva. Por outro lado, o presidente e o ministro Milton Ribeiro adotaram a postura de tem que investigar, tem que ir a fundo nisso. O ministro Milton Ribeiro claramente teve o seu nome utilizado pelos pastores para eventualmente pedir favores que podem ou não ter acontecido, o que, de certa forma, também não é muito diferente do que sempre aconteceu em Brasília no sentido de usar o nome de terceiros. Brasília, infelizmente, está infestada desses lobistas que ficam se aproveitando da máquina pública para tentar tirar uma lasquinha e usam o nome de terceiros para tentar levar vantagem. O que a investigação tem que mostrar é se essas vantagens, tentativas, né, de obter vantagens ilícitas realmente aconteceram e em que medida, se é que é verdade, o ministro Milton Ribeiro tinha algum conhecimento sobre isso. A investigação tem que demonstrar esse nexo de causalidade. Não havendo esse nexo de causalidade, não há motivo para essa prisão. Claro, se houver documentos, se houver provas, se houver um mínimo de tangibilidade nessas acusações, o processo vai seguir normalmente. Mas, até que isso aconteça,
todos são inocentes até que se prove o contrário. Portanto, é preciso dar, sim, o benefício da dúvida ao ministro Milton Ribeiro para que ele explique, para que ele tenha a oportunidade de dizer o que está sendo acusado, do que está sendo acusado e quais as suas posições sobre aquilo que eventualmente esteja nos autos.